Estamos de volta, cola aqui no programa Ataque, que tem muito esporte sergipano para você. E olha, já que estamos a poucas horas da estreia do Campeonato Sergipano Estadual, que tal a gente falar de arbitragem? O assunto é polêmico, envolve várias discussões, xingamento, grita daqui, grita dali, coisa e tal. O que a gente sabe é que a vida de árbitro não deve ser muito fácil. Que o diga os nossos convidados de hoje do quadro Bate Pronto. Roda aí, meu parceiro. Se você é chegado naquela velha polêmica, o lugar é esse mesmo. O Ataque hoje vai polemizar de verdade. Porque a gente vai conversar com duas figuras, dois profissionais que sabem muito o que significa polêmica. Quando eles levantam esse cartãozinho aqui, até dá para passar. Mas, meu amigo, quando esse sobe, não tem jeito. Aí a coisa fica feia em campo, é confusão, é gritaria, é polêmica de verdade. Então se prepara que o Ataque hoje, ó, vai levantar o cartão vermelho. Vem com a gente. São com essas duas feras que a gente começa a bater nosso papo de hoje. Professor, seja bem-vindo. Eloane também, seja bem-vindo aqui ao programa Ataque. Vida de árbitro é polêmico, principalmente quando levanta esse cartão aqui, né, professor? É verdade. A arbitragem, ela por si só, ela se torna mais grave a partir do momento quando o árbitro entra em campo e começa a atuar, né? Então o árbitro tem que estar preparado para determinadas decisões, né? Quando ele não atinge esse objetivo, aí se torna polêmico. Eloane, você sabendo disso, tão jovem, ao invés de jogar tênis, foi ser árbitro. Aí. Quem diria, né? Quem diria, são as ironias da vida, né? A gente, quando tem uma escolha de vida, quando a gente se determina a fazer algo, só Deus, né? A gente não tem muito o que fazer não, é seguir o caminho que Deus colocou na nossa frente e ir embora. Mesmo sendo um trabalho muito árduo, com muita polêmica, muita dor de cabeça, muito esforço, porque o árbitro é, antes de tudo, um trabalhador abnegado. E as pessoas acham que tá ali apitando é como jogador. Todo mundo fala, não é fácil, tá ali, chega ali, vamos apitar e pronto. Não é. A gente sabe que tem todo um processo, toda uma escola para isso, né? Toda uma formação de árbitro, né? Justamente. A partir do momento que eles passam pela escola, aprendendo regras, aprendendo a como se condicionar fisicamente, aprendendo como se disciplinar na própria psicologia, no entendimento de jogo em si, de direcionar e de acertar no jogo, isso se torna, aos poucos, ele vai ter que ir conseguindo, né? Através de categoria de base, em treinamentos, e aí ele vai atingindo o objetivo dele, que é se tornar um grande árbitro. Eloane tá nessa, né? Tem sonho, né? 2 anos já de muito trabalho e muita dedicação, porque a gente tem que trabalhar em conjunto, na verdade é uma equipe multidisciplinar, com o pessoal da comissão, né? A gente trabalha com nutricionista, com cardiologista, com médico clínico geral, para entender o que é que o corpo precisa, se ele precisa de uma suplementação. A gente também trabalha com psicólogo, que creio eu, é uma das partes mais importantes de todo o condicionamento geral do árbitro, e também os treinamentos, que sem a comissão de arbitragem isso seria impossível. Agora a gente fala muito que o árbitro ele trabalha com decisões muito rápidas e precisam ser acertadas. Até porque ele está decidindo uma final de um campeonato, um início de campeonato, um meio de campeonato, enfim. São decisões que refletem em outros resultados para outros clubes, né? Então, você tem que, questões de segundos, pensar em marcar. É por isso que existem os treinamentos. Os treinamentos é justamente para ele aperfeiçoar esse tipo de raciocínio de reflexo rápido. O árbitro, quando ele está arbitrando, ele não só olha para a jogada, para a bola jogada nos pés, não. Ele olha para todos os lados, inclusive nas diagonais, nos pontos que ele tem que acreditar que possa acontecer algo. É por isso que esses treinamentos existem, a própria CBF recomenda, né? E a gente faz o treinamento de campo para que ele se aperfeiçoe. Tipo, em corridas em direção à área para determinar pontos cruciais da marcação.
né, determinar o que levou a uma penalidade, qual foi o fato maior para ele levar a marcar uma penalidade ou para dar um cartão vermelho no jogador, um amarelo. Então, esses são pontos de treinamento, são pontos de treinamento não precisa nem botar 2 times para jogar, mas de treinamento, daquele treinamento técnico mesmo, igual a jogador. Agora vamos falar da comunicação em jogo, porque existe um trio aí. E o árbitro central, como todos os outros, eles precisam se comunicar bem, estar se comunicando bem entre si. Mas como toda comunicação existe um ruído, né? E na arbitragem não é diferente, né, Eloane? Não é diferente. Lilian, a gente acredita que a planificação de jogo do vestiário seja a parte mais importante do jogo. Porque é ali onde a gente vai ter uma diretriz nas questões mais polêmicas, caso elas venham a acontecer. Seja um olhar, seja um gestual, seja até mesmo a comunicação via ponto eletrônico, que o quarteto ou o quinteto venha a ter, que existe, né? Então toda essa questão, a planificação, provavelmente é a mais importante. Além de todo o feeling do jogo, né? Se você sente que o jogo está mais pegado, o jogo está mais tranquilo, se o jogo está mais corrido, se tem aquela questão, tipo, a rivalidade, que é algo muito delicado hoje em dia. Porque, querendo ou não, se a gente parar para pensar, a gente vai ter, desde um campeonato pequeno, sei lá, sub-13, até o campeonato, até a Libertadores da América, a Copa do Mundo, equipes que jogam pela sua honra, Sim. Não só pelo resultado. Então, a planificação de jogo, provavelmente ela dá uma lista de fatores que a gente tem que ponderar e consequentemente conseguir fazer para poder segurar o jogo. E a gente pensa, quando a gente está em casa, a gente começa a assistir um jogo e fala, poxa, vai ser muito bacana, legal, é um clássico, é aquela coisa. E aí você vê no desenrolar do jogo que a arbitragem não tem um certo controle daquela partida e que a coisa vai se encaminhando, caindo, descendo ladeira abaixo. Tem muito disso. O árbitro, ele não ter esse certo controle. Por que eles entram assim? É a pressão do jogo? O que é? Esse desequilíbrio do árbitro, ele, na realidade, quando ele entra em campo, que ele erra, infelizmente ele errou, não pode voltar atrás. No segundo tempo, ele não pode mais errar do que ele já errou. E isso da própria personalidade dele, ele tem que aprender a se virar novamente. Não, agora eu não posso mais errar. Eu tenho que acertar independente do que houve, porque eu não posso voltar mais atrás. Mas a gente fala de erro, só que somos humanos. O árbitro também é passível muito de erro. Então, numa situação dessa, como você fala, putz, errei agora. Eu não tenho como voltar atrás, ou está na cartilha da arbitragem que eu não posso voltar atrás, eu tenho que deixar seguir o processo e vamos ver o que, é que a gente vai levando para frente. Então, Lilian, tem algumas situações que enquanto o jogo não recomeça, eu posso voltar atrás. Então, se o árbitro tiver a percepção ou ele for comunicado pelos seus assistentes, que agora são árbitros também, né? Mudou o nome na regra oficial, agora todos somos árbitros, assistentes e central, todos são árbitros na regra. Se algum deles der a dica, ó, vamos voltar atrás, que eu acho que essa marcação é passível de discussão. Ele pode voltar atrás, é só a bola não recomeçar, o jogo não recomeçar. A exemplo, um jogador que fez o gol com a mão. Sim. Né? E de repente o árbitro não percebeu, porque o árbitro estava encoberto, estava numa situação muito vexatória, não entendeu. E logo que o jogador faz o gol, ele leva a bola para o círculo do meio de campo. Só que os assistentes viram. Então ele tem o poder de dizer que a bola foi mão e que o gol não poderia ser válido. Isso é uma forma de não reiniciar o jogo e aí o árbitro sai com toda a certeza de que ele acertou, né? E ajuda bastante aí ao jogo, né? E a gente sabe que é um trabalho sob pressão, né? Porque eu nunca vi. O árbitro é xingado do início ao fim. Quem sofre são as mães. Meu Deus do céu. Então, vocês têm que trabalhar muito essa questão do psicológico, né? Porque, assim, tem jogador que tem crises. Eu falo que não, ele tá com crise de identidade no meio do campo porque ele quer ganhar no grito, muitas vezes. Ele quer intimidar o árbitro. Então, vocês têm que ter um certo autocontrole para tentar manter essa partida equilibrada, coisa que não é fácil, porque além dos jogadores em campo, vocês têm uma mega torcida. Então aí é onde entra o trabalho em equipe e a segurança do árbitro, Lilian. Se o árbitro tem segurança naquilo que ele marcou, a reclamação pode ser qualquer.
se ele tem segurança, ele não vai se deixar abalar. É aí também nesse ínterim que entra, ou como o professor exemplificou, que entra o grupo, o quinteto, o quarteto de arbitragem. Se ele não viu o árbitro central, mas o árbitro assistente viu, ele está coberto, ele tem a certeza de que o meu parceiro viu, ele tem certeza, então não vou marcar, ou eu vou marcar. É aí é a importância da planificação que eu já tinha dito outrora. A planificação de jogo, o senso de grupo, de comunidade que os árbitros têm que ter entre si, faz toda a diferença no jogo. Aí pode ter pressão, pode ter a torcida gritando, jogando contra, mas a torcida não entra em campo. A torcida não pega seu apito e apita, não pega o seu cartão e saca. Não, é somente o árbitro com ele mesmo. Se ele tiver essa noção, o jogo anda normal. Então, minha gente, antes de criticar, de esculhambar as mamães, espera aí, vamos ver o que aconteceu no jogo. As mamães pedem, não xinguem mais, por favor, ninguém aguenta. Toda pessoa que está iniciando na carreira, a gente sempre tem uma referência. O professor está aqui, ele já teve a referência dele, com certeza, deve ter algumas também. Quem seria a sua? Bom, a primeira noção que eu tive de arbitragem foi um baiano radicado em Sergipe, foi o grande Sidraque Marinho, quando ele arbitrou, se não me engano, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1996, Grêmio e Portuguesa. E assim, na minha família, as pessoas gostam um pouco de esporte, o que é irônico, né? E quando eu vi aquilo, eu disse, caramba, que bacana, uma pessoa que a gente pode encontrar na rua com uma responsabilidade imensa. E ficou aquilo na minha cabeça. Até que eu tive a satisfação de ter um colega de trabalho que é árbitro CBF, Rodrigo Guimarães Pereira. Para mim, um dos melhores árbitros que a gente tem no quadro. Um catedrático das regras, uma pessoa muito distinta, muito centrada e excepcional árbitro. E ele me deu essa oportunidade de conhecer esse meio. Foi quando o curso de arbitragem abriu e eu consegui entrar nesse meio. Minhas referências hoje são... Então você não só tem uma, são várias referências. São muitos bons árbitros, Lilian. A gente tem, assim, de um Jean-Pierre-Louis Colina, o árbitro da final da Copa do Mundo, tem o Weber Roberto Lopes, tem um Anderson Daronco, Sidraque Marinho. A gente tem Cláudio Francisco, que para mim é meu grande mestre, meu grande professor. E que adora uma polêmica. Jogo que ele apita, se não tiver polêmica, não foi jogo apitado por ele, ponto. Não é, professor? Espero que ele tenha acabado com esse ciclo de polêmica. Eu acho meio complicado, eu acho que ele já traz esse ranço nele. Na realidade, como o meu árbitro disse aqui, é o seguinte, tudo na vida é uma aprendizagem. O Cláudio aprendeu muito com o tempo, né? Não é à toa que ele está saindo muito bem aí, saiu muito bem no Campeonato Brasileiro. Não tem mais o que mostrar para a arbitragem sergipana, com né, certeza. Brasileiro. Agora ele tem que encaminhar a vida dele profissional, que está muito boa. Este é o time do Palmeiras, este é o time do Grêmio. E a arbitragem será de Cláudio Lima e Silva, árbitro do Sergipe. Professor, ele falou muito de bons árbitros. O que seria um bom árbitro? Existe aquele que você pode falar é completo, é aquele que erra menos? Como seria isso? Eu acho que hoje o fundamental da arbitragem brasileira e mundial está resumido a esses três aspectos. O árbitro hoje tem que ser um atleta. O árbitro hoje ele tem que realmente ler a regra e entender a regra de arbitragem de futebol. O árbitro ele tem que ter uma preparação psicológica muito boa e tem um conhecimento e tem um relacionamento muito bom entre os atletas e todo o povo que já assistiu ele arbitrando. Porque o conhecimento, não é só você ter o conhecimento técnico de tudo, não, mas você tem um bom relacionamento. Esse bom relacionamento ajuda bastante também no desempenho do árbitro. Quando existem as confusões e você saber resolver sem criar problema mais ainda, isso aí já é uma coisa maravilhosa para o árbitro. Se ligou, né? Tá aí a dica, né? Agora, para a gente finalizar, fechar mesmo sem cartão vermelho, o que é que falta para a arbitragem sergipana? Como é que está essa arbitragem hoje? A gente pode dizer que é uma arbitragem forte? Ela ainda está se preparando. Nós temos um ano de comissão só, né? Mas
tem mostrado um trabalho. Nós fizemos um bom campeonato ano passado. Esperamos fazer um bom campeonato esse ano. Nós estamos indo a quase todos os jogos observar e fazer relatório em relação à arbitragem e, se possível, conversar com o árbitro depois. Eu digo, olha, você deveria ter agido daquela maneira, você deveria ter se colocado naquela maneira, ou você deveria ter corrido mais naquela jogada. Então, nós estamos assim, apreensivos também com eles, com a aprendizagem dele, mas sempre tentando melhorar mais o desempenho dele, né? Estamos aí quase, não diria todos os dias, mas em alguns dias, em alguns momentos, antes do jogo, depois do jogo e perante o jogo, a gente está sempre com o árbitro lá conversando e dando os toquezinhos para que as coisas melhorem, para que o desempenho do árbitro melhore. Professor, muito obrigada, adorei a participação. Elone, Obrigado quero a você. te ver apitando nesse campeonato sergipano muito. E se errar, eu tô lá gritando. Você pode ter certeza que eu vou falar, eu conheço, tá errado. Agradeço demais, sorte, sucesso aí. A gente vai estar acompanhando sempre aqui no programa Ataque. Obrigado. É isso aí, gente, ó. Corta. Não sai daí que a gente volta já já para falar sobre futebol. Alô, você chegado no futebol. No próximo bloco tem Sergipão 2017. Daqui a pouquinho.